Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje o nosso devocional, ele tem por tema obediência ao Senhor. Eu queria meditar com vocês em apenas um versículo da palavra de Deus hoje, que se encontra em Deuteronômio 28, o versículo 2, que diz o seguinte: E as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Vou ler novamente. E as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, seu Deus. Queridos, hoje o nosso tema é falar sobre obediência ao Senhor. E antes de começar esse devocional, eu estava meditando no livro de 1 Crônicas. Depois, se você quiser, ao longo do seu dia, ler mais sobre a história que eu vou passar aqui para vocês, se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, tá? Até o versículo 16. Pode ler do 1 ao 16, se vocês quiserem, ok? Essa leitura que eu estava fazendo, queridos, fala sobre a vida de Davi, né? Quando Davi quis trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Como é um texto extenso, eu vou contextualizar ele aqui para vocês. Vocês se lembram que Davi, ele sempre amou a Deus, né? Ele sempre quis agradar ao Senhor. E aí ele queria levar a arca do Senhor para Jerusalém. Só que se vocês se lembrarem, na primeira tentativa que Davi tentou fazer isso, tentou fazer esse transporte, houve uma morte, né? Isso acabou em frustração, em medo. Por quê? Uzá morreu. Por que ele morreu? Não sei se vocês se lembram, né? Mas quando Davi tentou trazer essa arca da aliança para Jerusalém, ele falou que ia lá buscar ela num lugar que chamava Kiriat Jearim, né? Só que, queridos, qual foi o problema? Davi não consultou a Deus em relação a esse plano que ele tinha, né, colocado na cabeça dele. E ele não falou para Deus o que seria necessário para executar esse plano, né? E aí o que aconteceu? Ele falou, não, eu vou lá, vou catar a arca da aliança, vou levar para Jerusalém. Só que, como eu falei, ele não consultou a Deus. E aí durante a viagem, os bois que puxavam a carroça com a preciosa carga, né, da arca da aliança, tropeçou. E aquilo tudo ia para o chão. Só que aí Uzá, na melhor das intenções, grave isso, ele estava na melhor das intenções. Ele quis segurar a arca para que ela não caísse. No entanto, queridos, se vocês se lembrarem da palavra de Deus, fala que só os sacerdotes tinham autorização para tocar na arca. E aí, por conta disso, como Uzá tocou e ele não era sacerdote, ele acabou morrendo, né? E aí, o que a gente vê? Davi ficou, assim, extremamente frustrado, ficou com medo, né, das consequências dele ter feito tudo errado, e aí ele simplesmente desistiu do plano, né? E aí, vamos dizer assim, a arca ficou no meio do caminho, né? Só que aí, queridos, acontece uma segunda coisa. Davi tem uma segunda tentativa, né? Ele vai tentar uma segunda vez, que é essa leitura de 1 Crônicas, capítulo 15, que eu falei para vocês. Davi vai tentar uma segunda vez trazer a arca da aliança para Jerusalém. Só que aí ele já faz de um jeito diferente. Que jeito que ele faz? Ele convoca os levitas designados para esse serviço. Ele segue todas as instruções que Deus havia dado para ele a respeito disso. E aí sim, a arca e os seus carregadores chegaram são e salvos em Jerusalém. Conseguem entender a diferença que eu estou querendo falar para vocês da primeira tentativa de Davi, que ele não consultou a Deus, ele fez o plano dele do jeito dele e deu tudo errado, e a segunda tentativa que foi quando ele consultou a Deus, né? Deus deu as instruções, Deus deu as estratégias a respeito disso e deu certo, conseguiram levar a arca da aliança para Jerusalém. Queridos, o que nós aprendemos com esses acontecimentos? Nós aprendemos que é preciso sempre fazer o certo para Deus e diante dele. Nós precisamos obedecer ao Senhor, que é o que nós lemos no nosso versículo lá em Deuteronômio. Queridos, isso inclui
tanto que nós realizamos na obra dele, quanto na nossa vida no dia a dia. Seja nos nossos relacionamentos, seja no trabalho, nos estudos, no nosso lazer. Nós temos sempre que fazer o que é certo diante de Deus. Nós temos sempre que obedecer a Deus, queridos, em tudo. Muitas vezes, nós podemos ser como Uzá, né? Que no desejo de servir ao Senhor, agimos da forma como nós achamos correto. Mas talvez essa não seja a forma correta. Talvez a gente nem perguntou a Deus se é assim que Deus deseja a nossa colaboração. E aí a gente cai num erro, né? A tendência do ser humano, queridos, é considerar perfeito tudo que faz. Mas você tem que concordar comigo que isso muitas vezes não é verdade. E aí é onde a gente faz as coisas do nosso jeito, as coisas dão errado, a gente fica frustrado, decepcionado, porque a gente não obteve o resultado esperado. Mas aí hoje, nesse devocional, o Senhor nos chama a atenção para falar o seguinte: você está fazendo as coisas do jeito que você quer, do seu jeito, achando que está certo, ou as coisas que você tem feito, você tem consultado a Deus em primeiro lugar? Queridos, isso é sério e a gente precisa entender que a gente precisa obedecer ao Senhor em primeiro lugar e nos submetermos à vontade do Senhor. Não adianta a gente ter boas intenções. Eu vou fazer tal coisa porque isso vai gerar uma boa intenção. Queridos, Uzá também teve uma boa intenção em não deixar a arca cair. Só que esse não era o que era correto. Vocês entendem? E ele acabou morto por causa disso. Por isso, queridos, hoje eu quero te encorajar para que você entenda que a melhor forma de tomar decisões e atitudes é sempre consultar a Deus em primeiro lugar. Guarde essa frase. A melhor forma de tomar decisões e atitudes é sempre consultar a Deus em primeiro lugar. E aí fica a pergunta: eu e você, nós estamos consultando a Deus em primeiro lugar? Ou a gente está fazendo as coisas do nosso modo, do jeito que a gente acha que é certo? Vamos refletir nisso hoje, queridos, e fazer essa oração diante do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse devocional. Queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor nos mostra que, embora às vezes as nossas boas intenções sejam corretas, entre aspas, Senhor, não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer boas intenções. O Senhor deseja que nós obedeçamos a Ti, ó Pai, que nós obedeçamos a Tua palavra e que nós sejamos submissos ao Senhor, porque a Tua vontade, Senhor, é sempre boa, perfeita e agradável. Os Teus planos são sempre melhores que os nossos, Pai. Que a gente possa entender isso, Pai, e aplicar na nossa vida. Tira de nós, Pai, todo o desejo de realizar as coisas do nosso jeito sem consultar ao Senhor. Pai, nós não queremos viver uma vida assim, uma vida de rebeldia. Nós queremos viver uma vida onde nós nos prostramos diante da Tua presença e reconhecemos que o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Por isso, Deus, nesse dia, nos ajude, Senhor, a Te obedecer, a ser submissos à Tua palavra, a buscar ao Senhor em primeiro lugar, a consultar ao Senhor em primeiro lugar, Pai, para que todos os nossos planos sejam bem-sucedidos e que as bênçãos venham sobre nós, resultantes da obediência ao Senhor. Nós Te amamos, Pai, e nós Te bendizemos nesse dia. Fica conosco e nos abençoe. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.